Gostaria de falar para você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, compartilha, curta, já deixa o seu like aí e acione o sininho para que mais vídeos venham aparecer, venham ser sugerido a você e acompanhe. O assunto da aula de hoje é tipos de sujeito. Acompanhe. Quando você está estudando sintaxe, existem alguns termos chamados termos essenciais de uma oração. Os termos essenciais de uma oração são sujeito e predicado. Nós vamos ver os tipos de sujeito na aula de hoje. Os tipos de sujeito são, primeiro, sujeito simples. Sujeito simples tem a ver com o núcleo do sujeito. O que é o núcleo do sujeito para você? O núcleo do sujeito é aquela palavra mais importante do sujeito. É aquela a qual as outras que acompanham, elas se flexionam em número, em grau, em gênero, certo? Por exemplo, vou deixar aqui o exemplo como as grandes empresas brasileiras, crescem em tecnologia. As grandes empresas brasileiras crescem em tecnologia. Vimos aí que a palavra núcleo aqui é a palavra empresas. As está no plural e feminino, porque a palavra empresas é plural, está no plural e está no feminino também. Então, grandes, do mesmo jeito, está no plural porque a palavra empresa está no plural. Então, todas as outras palavras que elas se flexionam conforme o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é a palavra mais importante do sujeito. Quando o sujeito só tem um núcleo, só uma palavra importante, dizemos que esse sujeito é um sujeito simples, porque ele só tem um núcleo, apenas um núcleo. O sujeito ele é composto, já que é o nosso segundo tipo de sujeito aqui, ele é composto quando ele tem mais de um núcleo. Se o simples tem apenas um núcleo, o sujeito composto tem mais de um núcleo, certo? Então, por exemplo, pequenos investidores e grandes empresas dialogam em meio à crise. As duas palavras mais importantes aqui são investidores e empresas. São as duas palavras mais importantes. Se elas são as duas palavras mais importantes, dizemos que ela tem dois núcleos. Nós temos duas informações aí diferentes. Então, se temos dois núcleos, três núcleos, quatro núcleos, cinco núcleos, todos são sujeito composto. O sujeito simples e o sujeito composto, você consegue ver aqui na oração. Você consegue, está escrito ali. Então, sujeito simples, apenas um núcleo. Sujeito composto, mais de um núcleo. O próximo, que é o terceiro sujeito aqui, o tipo de sujeito, é o sujeito oculto. Sujeito oculto, sujeito desinicial, sujeito elíptico é a mesma coisa, certo? Você não acha escrito o sujeito aqui na oração, você não acha escrito. Você apenas percebe por causa da conjugação do verbo. Por exemplo, aqui nós temos vou para a praia. Ou você consegue entender pelo contexto. Às vezes o sujeito já foi citado antes e lá no texto o autor achou por bem não repeti-lo novamente no próximo parágrafo. Então, sujeito oculto, desinicial e elíptico são a mesma coisa. O exemplo aqui, ó, vou para a praia. Esse vou para a praia, que é até uma expressão muito conhecida, vou para a praia, o sujeito é eu, porque vou, a conjugação correta aí dele, vou, é a primeira pessoa do singular, eu vou. Então não está escrito, mas eu entendo isso, apenas lendo pelo sujeito, pelo verbo, eu consigo entender qual é o sujeito. E esse é um exemplo de sujeito oculto. Assim como o sujeito oculto não está escrito, o sujeito indeterminado, que é o nosso próximo sujeito, o quarto sujeito, ele também não está escrito. O indeterminado, você não consegue saber o certo quem foi que praticou aquela ação. É muito parecido com o sujeito oculto. A diferença é que o sujeito indeterminado tem uma regrinha. A primeira regra, o verbo onde tem uma oração que tenha sujeito indeterminado, ele tem que estar na terceira pessoa do plural. Por exemplo, você chega numa sala e diz assim, ó, olha, quebraram a lâmpada. Esse quebraram, que está na terceira pessoa do plural, né? Eles quebraram. Não, eles quem? Não. Quebraram. Você não consegue definir o certo quem foi que quebrou, quem foi que praticou aquela ação. Então esse é um sujeito indeterminado. Primeira coisa, para ser indeterminado, precisa estar na terceira pessoa do plural. O verbo precisa estar na terceira pessoa do plural. Ou então, está na terceira pessoa do singular, mais a partículazinha se. Por exemplo, fala-se muito sobre esse assunto. Quem fala-se? Não sei, não tem como eu saber qual é
o sujeito. Então ficou indeterminado. Ficou sem eu conseguir encontrar o sujeito. Então, terceira pessoa, o verbo tem que estar na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular, mais o si, para ser um sujeito indeterminado. Às vezes nos é apresentado também oração que não tem sujeito. Para uma oração ela ser classificada assim como uma oração sem sujeito, não basta ele só não estar escrito, porque o oculto e o indeterminado também não está escrito. Então como é que eu sei que aquela oração não tem sujeito? Calma. Primeira coisa que você tem que fazer, existe um verbo nessa oração que indica um fenômeno da natureza? Por exemplo, choveu à noite. Não está escrito o sujeito. Agora quando você pergunta assim, choveu, quem choveu? Não há necessidade do sujeito. Então, todas as vezes que o verbo indicar um fenômeno da natureza, ele não tem sujeito. Por exemplo, relampagueou durante horas. Não tem sujeito, certo? O próximo é o verbo haver. Verbo haver com a função de existir ou de tempo decorrido. Por exemplo, você diz, há 3 alunos na sala. Então, quem há? Você não consegue encontrar o sujeito que pratica essa ação, porque dá uma ideia de existir, de tem 3 alunos na sala. Entenderam? Então, oração assim não tem sujeito. Convido você ainda a compartilhar o canal, a se inscrever, acionar o sininho e me ajude a divulgar, porque mais pessoas estão precisando. E coloque lá nos comentários que você gostou ou não gostou, que você achou que estava precisando, ou um assunto novo que nós vamos ter o maior prazer de gravar e postar na próxima aula e você poder acompanhar. Até o próximo vídeo.